A minha opinião, mais importante do livro é uma profunda reflexão sobre, em última análise, a política. É surpreendente, porque é sempre um olhar de alguém que acompanhou, né? E o Alfredo que me aguarde, quando eu tiver 90 anos, eu vou fazer o bastidor de quem acompanhou os bastidores. A campanha da Marina tem muito esse marco, digamos, da relação com as redes sociais, com as mídias sociais. Como é que vocês estão vendo essa questão desse novo instrumental para você fazer política, se acompanhar e estar mais próximo desse público? Assim? No caso dos jovens, foi um instrumento altamente mobilizador, tanto que bateu recordes, né, de Twitters e coisas, foi um instrumento altamente mobilizador e que eu acho que, sobretudo, está vinculado ao fato de se você, de fato, ter uma mensagem autêntica ou não. Não é uma questão técnica. Eu queria saber se o PV ou a Marina pensam em uma estratégia para abraçar uma parcela menos elitizada. Teve na juventude de classe média, mas teve uma votação, o que fez com que ela chegasse nos 20%, basicamente foi a incorporação de uma multidão de mulheres pobres. A mensagem era para todas as pessoas. Não tinha uma estratégia assim de a gente... nós temos que investir na classe fulana, ciclana. Não, a gente tinha uma mensagem que a gente queria que ela fosse entendida por todas as pessoas, né? E sem essa tentação de ficar dizendo apenas aquilo que as pessoas queriam ouvir. Eu me lembro que quando eu cheguei em Manaus, na campanha, no primeiro turno, um jornalista me perguntou: e agora, senadora, o que a senhora diz sobre a BR-319? E a pergunta era estranha, porque e agora o que a senhora diz, né? Qual é a sua posição? Eu disse: como assim, e agora qual é a minha posição? Minha posição, eu sou contra. Ele regalou o olho, né? Porque nenhum político ousa dizer que é contra a BR-319 lá em Manaus, que é o sonho de todo mundo, ligar Rondônia a Manaus com uma estrada, segundo os argumentos, para andar de carro. Eu nunca vi isso servir de argumento para se fazer uma estrada, né? Já que eles dizem que nos 400 quilômetros de floresta virgem não vai ter nenhuma atividade econômica. 400 quilômetros de asfalto para nenhuma atividade econômica é melhor, né, subsidiar a passagem para que as pessoas possam ir de avião, que é muito mais rápido e muito menos sofrimento. Então eu disse: sou contra. Isso para mim é essa mediação entre aquilo que é o desejo das pessoas e aquilo que a tua ética, os teus valores orientam que você deva dizer, mesmo que seja para perder voto. O que não se pode é fazer um discurso de encomenda, sabe? Fazer as pesquisas, aí você descobre o que as pessoas estão querendo que você diga, você não concorda com aquilo que elas querem que você diga e você começa a dizer para ganhar voto. Isso é um estelionato eleitoral. Como será que a gente pode usar a internet e outros meios para potencializar a nossa voz? A ferramenta tem que estar combinando mensagem, linguagem e a credibilidade de quem está levando a mensagem. Como a gente nunca trabalhou na perspectiva de fazer propaganda, era uma interação, não era isso, Alfredo? A gente interagia mesmo com as pessoas. Tinha ali uma disposição de perguntar, de responder, de escutar, de ser escutado, que é diferente, dá trabalho e cria, às vezes, até alguns desconfortos políticos, porque essa interação tem que ser algo verdadeiro, daquilo que, de fato, as pessoas estão querendo saber. Então, acho que isso foi uma coisa também de inovação. Existe uma outra barreira para que gera essa apatia no brasileiro. Por exemplo, você vai ler um jornal, você vai ler uma revista, você vê... por exemplo, no teatro, você vê o serviço que mostra o horário, o preço e tudo mais. Você vai no cinema, você vê, você vai no livro, você vê. Mas se você vê uma matéria de política, não existe o serviço. Não existe um site para você ler mais sobre, não existe mais movimentos, não tem essas informações. Além do linguajar, tanto da revista política quanto da revista econômica, isso é mais difícil. A língua é um instrumento de poder muito poderoso. Está surgindo uma coisa nova no mundo que
não é as velhas fórmulas que existiram até hoje. Nos Estados Unidos, a eleição do Obama já foi esse movimento descentralizado, horizontalizado, e isso chegou também aqui no Brasil. Eu atribuo esses quase 20 milhões de votos a algo semelhante, porém na realidade do Brasil, em que a gente não está lá na Praça Tahrir derrubando o ditador. A gente está na sociedade, na praça, de forma difusa, caótica, dizendo que não queremos mais a polarização PT-PSDB, dizendo que não quer mais o confronto, que é o encontro do Brasil com aquilo que interessa, com a educação, com a saúde, com a defesa do meio ambiente, com a segurança, dizendo que não é mais direita e esquerda nessa polarização que faz um reducionismo horrível, dizendo que a gente está à frente de tudo isso, buscando uma nova linguagem. Eu me lembro que muita gente dizia, você tem que se diferenciar. Para diferenciar tem que bater na Dilma, tem que bater no Serra. E eu sempre dizia, não é isso. Para diferenciar, nós temos que dizer o que nós achamos para o Brasil. Então a gente dizia 7% para a educação. Não é educação de tempo integral, é educação integral, onde a criança tem atividade em todos os momentos, independente de estar na escola. A pergunta é, e depois? Acabou a eleição. O que fazer com toda essa base conquistada? O vínculo se mantém. Você sai com a Marina para andar na rua, são dezenas de pessoas que se chegam, que conversam, que querem tirar foto, que demonstram aquele relacionamento que foi criado. Que é um tipo de relação completamente diferente dos políticos convencionais. Mesmo dos políticos convencionais admirados. Então essa interação ela continua, só que, enfim, com a diferença, as pessoas dizem, não, mas a senhora sumiu da mídia, a senhora não sei o quê. Eu não vou ficar plantando uma melancia para poder aparecer. Uma das questões que eu discuto muito no livro é, evidentemente, a mídia, a imprensa. Sou jornalista e defensor ferrenho da liberdade de imprensa e contra qualquer tipo de controle social sobre ela, mas, por outro lado, sou muito crítico da cultura jornalística que existe. E acho que a nossa campanha foi muito prejudicada pelo chamado jornalismo de tese. Eu, basicamente, escrevo sobre as coisas que eu vi, os momentos que eu vivi, que são alguns momentos importantes, mas não são todos os momentos importantes da campanha. Teve muitos momentos importantes que não estão retratados, porque não participei deles. Não diria que é um diário, porque não cobre todos os dias, mas é o meu olhar em relação à campanha. A gente não pode tomar como sendo, digamos, uma verdade positivista. É o olhar dele, a forma como ele falou, aí tem a liberdade também do autor, porque ele também é jornalista, então tem aí o olhar dele. Obviamente que o Capobianco tem o olhar dele, o Guilherme tem o olhar dele, eu tenho o meu olhar, e a seleção dos fatos também já tem o ponto de vista do autor, certo? Cada um vai selecionar, Inclusive, tem até algumas coisas que a mídia explorou de um jeito que não tem nada a ver com o que está efetivamente no livro, Mas, com certeza, tem o olhar instigante aí de quem nos instigou com os Carbonari, Então, não é pouca coisa, viu, Pedro? Bem, obrigado a todos.